Lucas 24, verso 44. Diz assim o texto. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Oremos uma vez mais. Pai, nessa hora nós queremos colocar nas tuas mãos as nossas crianças que também estão recebendo a palavra da verdade e pedir que o teu Espírito sopre bem forte no coração de cada criança. Que teu Espírito use cada professor e professora com poder e graça. E que as nossas crianças, todos eles, tornem-se discípulos, seguidores de Cristo Jesus. E continue conosco. Abre agora também o nosso entendimento. Abre o nosso coração, a nossa mente. E continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Na celebração do calendário cristão durante o ano, nós alinhamos eventos do Evangelho para os nossos dias, para os nossos meses, para as nossas semanas, com a simples finalidade de reviver, aprender, recordar o que fez o Senhor Jesus. E hoje eu quero dar um pouco dessa cronologia para você entender aonde nós estamos chegando, e porque eu sei que isso é dúvida de muitos. Nós iniciamos o nosso calendário cristão, obviamente, com o início. O início é o advento, o nascimento de Cristo. Nós nos antecipamos diante deste advento, nós refletimos sobre as profecias, nós percebemos que os profetas, muito antes, centenas de anos antes de Cristo chegar na terra, eles anunciavam que o Messias iria chegar, de modo que nos preparamos para o Natal. Pensando em tudo isso, para que o Natal tenha todo o seu significado, para que possamos nos unir àqueles que primeiramente adoraram a Jesus e então adoramos a Cristo, e o convite das nossas músicas no advento é essa: ó, vinde e adoremos ao nosso Senhor. Depois do advento, depois do Natal, nós celebramos a chamada Epifania. Epifania é a chegada dos magos e os seus presentes. E fazemos questão de marcar isso, porque até hoje, em muitos presépios, e você sabe disso, nós temos lá os magos que não apareceram naquela noite. Então fazemos questão de marcar que eles chegaram posteriormente e não ali durante o nascimento. E celebramos então o mundo externo. Não eram magos hebreus, não eram magos do povo de Israel, era gente de fora que vinha com seus presentes, mostrando-nos que o advento de Cristo era para todos, e lembramos disso. Passa um tempo mais, nos lembramos da dedicação, que Cristo foi dedicado no templo, que Cristo foi apresentado no templo pelos seus pais, e lembramos daquele momento profético, onde aqueles que ali no templo estavam, chegaram a Deus a dizer: pode recolher agora o teu servo, porque viu a salvação, viu Jesus na terra.
E aí seguimos analisando, estudando sobre Jesus e seu ministério, a partir do primeiro milagre, lá naquele casamento, a água em vinho e todos os milagres, o convite de Jesus aos seus discípulos, a vida e obra de Jesus, até que chegamos no início da quaresma, no que chamamos de quarta-feira de cinzas, e lá então iniciamos 40 dias de reflexão, de jejum, de oração. Para quê? Para tudo não terminar não em pizza, mas em chocolate somente. Paramos para pensar em como foram os últimos momentos de Cristo, o valor de cada ato dele, o valor do seu sofrimento, o valor dos seus últimos ensinos, das suas últimas palavras, das suas últimas atitudes e os eventos ao redor disso. E isso nos prepara durante a quaresma para o dia da celebração, para a Páscoa, para a ressurreição. E vivenciamos tudo isso. E a partir da Páscoa, iniciamos então a jornada de Pentecostes. Essa jornada de 50 dias. 50 dias chamados no Antigo Testamento de festa das semanas, porque eram 7 semanas. E 7 semanas concluímos em 49 dias até chegarmos no 50º dia. E o 50º dia é o que nós chamamos de festa de Pentecostes. E em Pentecostes celebramos o derramamento do Espírito, o derramar da promessa, o cumprir-se daquilo que Jesus disse que o Pai enviaria, e aquele dia que foi o nascimento da igreja. Então, comemorar o Pentecostes é uma comemoração dupla, é o derramar do Espírito e o nascimento da igreja, que acontece com o derramar do Espírito. E após o Pentecostes, nós temos esse tempo que nós chamamos de ano comum, ou tempo ordinário, o tempo habitual. E aí teremos mais 5 meses de pregação de tudo aquilo que contém na Bíblia, de passagens que não tem nada a ver com uma cronologia de tempos ou de calendário, mas daquilo que o Senhor for nos dirigindo. E assim andamos, e assim pregamos, e assim vivenciamos o Evangelho na nossa rotina. Então perceba, a celebração do calendário cristão, eu repito, é simplesmente um alinhamento entre eventos do Novo Testamento e os nossos dias, a partir de Cristo até a ascensão de Jesus. E fazemos isso simplesmente, como disse, pelas razões de fortificar, de alinhar. Eu adorei uma frase que eu ouvi do nosso irmão Verde, que disse assim: antigamente celebrávamos a Páscoa em um dia, agora celebramos em 40, qual é o problema? Celebramos então esse tempo, e nesse tempo, sempre que revisitamos o tema, crescemos na aplicação do que aconteceu no tema em nossa existência. E nessa semana, quinta-feira próxima, é dia 25. E dia 25, então, se você seguir esse calendário, nós chegamos na ascensão de Jesus, que aconteceu 40 dias após a Páscoa, após o momento ali da ressurreição. E isso a gente começa a enxergar, então, no trecho que lemos. Jesus está ali com seus discípulos e diz: olha, sim, tudo tinha que ser cumprido a respeito de Cristo, tudo que veio como profecia, como eu já disse, tudo que veio na voz dos profetas, tudo que veio nos louvores dos salmistas, tinha que acontecer. E aí o texto nos diz que Jesus, então, abre o entendimento deles, o que nos mostra que, mesmo lendo, eles não entendiam. Mesmo percebendo as profecias, as palavras, as falas, ainda precisava de um mover do Espírito para haver entendimento e visão. E Jesus vai dizendo: olha, então está escrito, Cristo haveria de sofrer, Cristo haveria de ressuscitar dos mortos, dar inclusive o tempo e espaço ali no 3º dia. Depois disso seria pregado, e seria pregado a responsabilidade individual de cada um, que é sinônimo para arrependimento, para perdão dos pecados. Eu assumo as minhas falhas, você assume as suas falhas, e diante do Senhor somos perdoados pelo sangue dele.
E aí herdamos, ganhamos a salvação, e Jesus ainda deixa que o negócio não é só para uma nação, mas diz, olha, isso é para todas as nações, o que transfere dele para nós a responsabilidade com o planeta. E aí vai ficando difícil, porque se eu tenho uma responsabilidade para com o planeta, eu não posso dizer que eu me preocupo só com os meus familiares. Eu tenho uma responsabilidade com o que está lá e que eu nunca vou ver, porque Jesus deixou essa responsabilidade comigo e com você. E Jesus vai prosseguindo nessas demandas, olha, e aí eu vou lhes enviar a promessa. Essa promessa vem porque vocês precisam dela, vocês permaneçam na cidade, vocês vão ser revestidos de poder. E aí Jesus está numa localização ali na região do Monte das Oliveiras, e Jesus levanta suas mãos e os abençoa. E aí a Bíblia diz que, diferentemente de outras ocasiões onde Jesus desaparecia, nessa ocasião da ascensão, Jesus é elevado aos céus e eles enxergam este momento. Por isso que a arte, que a pintura, que os vitrais, que a música muito falou sobre isso, sobre Jesus sendo elevado aos céus e não desaparecer, mas eles viram esta cena. E os discípulos, tendo visto essa cena final, cena de despedida, cena de até logo Jesus, permaneceram no templo. E a Bíblia diz que eles permaneceram constantemente, com frequência, louvando a Deus. E o mais interessante, diante da despedida, eles mantiveram a alegria. O verbo, a palavra, o logos havia se feito em carne. Jesus, gente, habitou entre nós. Aquele que estava com Deus desde o princípio, veio, cumpriu a sua missão e voltou aos céus. Voltou aos céus para onde exatamente? Porque nós não sabemos a localização desses céus. Eu olho para os céus, você olha para os céus, mas nós não localizamos. Olha, ele é ali, mais ou menos perto do planeta A e do planeta B, que se encontra o portal do céu. Nós não sabemos. Mas a Bíblia nos dá uma localização onde Jesus está dentro desse céu que nós desconhecemos. E disse Jesus o seguinte, de agora em diante, num dos seus ensinos, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, seja onde for que Deus se assenta. Disse Pedro numa ocasião, Deus ressuscitou este Jesus. Todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou a vocês. Agora então vocês veem, agora vocês ouvem. Lucas disse a respeito de Estevão, Estevão ali no momento do seu martírio estava cheio do Espírito Santo. E ele então levantou os olhos para o céu, lembre-se da cena, alguém sendo apedrejado olha para o céu e viu a glória de Deus, e mais que isso, Lucas nos escreve, ele viu inclusive Jesus. Jesus estava de pé à direita de Deus, seja onde o céu for, Deus lá está, e à direita dele está Jesus. Disse o apóstolo Paulo, contribuindo com a mesma ideia, quem os condenará? Ele pergunta. Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou. E, segundo Paulo também, está à direita de Deus. E à direita de Deus, Ele intercede por nós. Ele, não santos, não bons homens e boas mulheres, não pessoas com um currículo fantástico de serviço a Deus, mas quem intercede é Jesus, o Filho. Disse mais, o escritor de Hebreus, que não sabemos quem é, mas disse, olha, o Filho é um resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra, depois de ter realizado a purificação dos pecados, depois dele ter cumprido a sua missão na terra, ele, segundo o escritor de Hebreus, se assentou à direita da majestade nas alturas. Diante do Sinédrio, para concluir, os apóstolos, juntamente com Pedro, respondeu, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Portanto, concluímos,
Nós não sabemos onde é o céu. Mas seja lá onde for esse local, este paraíso, nas palavras de Jesus, lá está Deus. E à direita dele está Jesus, intercedendo por seus filhos. Eu, muitas vezes, quando eu estou no momento de pior sofrimento, eu falo: Jesus, o Senhor sabe que é ser homem, então me ajude aí com o Pai. Me ajude, Senhor, porque o Senhor sabe o que é viver aqui. E à direita de Deus Pai, fazendo o quê? Qual que é o trabalho dele? Fica sentado Deus e Jesus como um príncipe do lado. E Jesus também nos deu alguma pista a respeito de possivelmente uma das coisas. Ele disse para os seus discípulos no Evangelho de João: não se perturbe o coração de vocês, mas creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei. Eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Nesse céu, que nós não sabemos onde, mas que há então os poderes que lá estão. O que nós percebemos então? Que a ascensão de Jesus, a ida, esse momento de ser elevado, reafirma que dos céus, da presença de Deus, ele veio. Porque ele era Deus, ele estava com Deus e tudo que foi feito também por intermédio dele. Reafirma que é para a presença de Deus, Pai, que ele volta. Nos afirma a existência e presença de dois poderes nos céus. Escute isso. Dois poderes nos céus. Deus Pai e Deus Filho. Enquanto que o terceiro poder está na terra. O terceiro poder, que é o Espírito Santo, dádiva conferida em Pentecostes, atua em mim, atua em você, atua no planeta. Atua em gente que ainda nem percebeu que é o Espírito, mas lá está ele atuando, preparando, movendo, deixando o terreno acertado para novos estágios de fé. A ascensão de Jesus define que Cristo, à direita de Deus, cumpre um plano. E o cumprir o plano nesse momento da vida, 2017, esse plano é de espera. Ele à direita de Deus Pai espera o momento de retornar. Ele não está simplesmente assentado lá, desfrutando da glória, não há mais sofrimento. Não, ele espera, ele aguarda o momento do retorno, o momento para buscar a minha vida, a sua vida. E durante essa expectativa e espera, também nós temos uma missão. Porque se os dois poderes estão nos céus, e o terceiro poder, o Espírito Santo, é o que habita em nós, ele quis dizer com isso que através do Espírito, eu e você somos capazes de realizar a missão. Porque senão ele não teria dado tchau para os discípulos e teria sido elevado aos céus. Ele teria dito: não, eu preciso ficar. Eu ressuscitei, eu conquistei a morte, agora eu não morro mais, agora eu fico e vou ficar com todos os discípulos. Eles morrem uns, vivem outros até o final, mas não. Ele é elevado aos céus. Então eu e você, cheios do Espírito, vamos crescendo como os discípulos, através de dor, sofrimento e alegrias, e vou concluindo a missão de ganhar mais alguns, como Paulo disse. Elevado aos céus, ele partiu, mas deixou sal e luz. Ele partiu e deixou para a gente um tempo e espaço na terra, onde para ele, um tempo e espaço nos céus que não conhecemos. Ele aguarda o comando da volta. Mas manda o sal e a luz, eu e você, a trazer sabor para a terra. A trazer visão para a terra, que é o que a luz faz. E aí que começa a ficar interessante, porque ele nos coloca cada um em diferentes cenários. O cenário que eu ando não é o cenário que você anda, nós temos alguns cenários em comum, mas eu tenho alguns que só eu ando e outros que só você anda. E lá ele disse: olha, você cheio do Espírito, vai então, traz sabor e traz visão. Você cheio do Espírito, vai tocar a outros.
Vá compartilhar isso que receberam. Vá compartilhar isso que ferve no teu coração. Porque você foi deixado na terra, num tempo e num espaço, para que, cheio do Espírito, cumprisse aquilo que Jesus começou. A responsabilidade, então, é grande. Até que, nas palavras de Paulo, dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois disso os que estivermos vivos serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E Paulo conclui: consolem-se uns aos outros com esta palavra. Deem forças uns para os outros com esta palavra. Então, meus queridos, a ascensão de Cristo transfere para nós, para mim, para você, a missão de divulgar boas notícias. A ascensão de Cristo nos convida para um clamor intenso na reta final rumo ao Pentecostes, porque ela marca o dia que Cristo vai e a igreja fica. A ascensão de Cristo nos encoraja a manter os nossos olhos nas coisas do alto, mesmo não sabendo aonde é exatamente esse alto. Mas eu sei, eu confio, eu creio, eu sinto que Ele é aquele lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu concluo então com as palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que diz então, diante desse cenário de Ele foi elevado aos céus, nós ficamos. O Pai envia o Espírito e nos enche, e nós proclamamos, e nós fazemos, ao contrário de, e nós recebemos o Espírito, e recebemos mais graça, e recebemos mais dádiva, e recebemos mais bênçãos, e recebemos da presença, e recebemos, e viramos profissionais do receber, ao invés de discípulos que dão. Nesse contexto, Paulo nos adverte como nos advertiu aos Tessalonicenses, dizendo: diante da espera daquele que foi e voltará, alegrem-se sempre. Quando eu leio isso, eu entendo que eu tenho capacidade de me alegrar mesmo quando eu tenho mais choro do que sorriso. Ele não olha para mim e diz: ok, fique na sua lágrima. Não, a Bíblia fala que tem horas que nós choramos, e choramos mesmo. Mas ela verte da alegria do Senhor a força, para nos tirar da lágrima que possa nos levar para estágios de depressão, de tristeza, de desespero às vezes, de não entender, não sei por que isso aconteceu. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Oração contínua, o tempo inteiro falando com Deus, formalmente, informalmente, sozinhos, juntos. Oração que sensibiliza o nosso espírito, que sensibiliza-nos para as decisões, para as reações que temos. Deem graças em todas as circunstâncias, e aí dói. Há momentos que não dá vontade de dizer obrigado por isso não, Senhor. Vontade de falar obrigado nada, tá aí um inferno isso aqui. E a Bíblia nos olha e fala: não é por aí. Não gostou, brigue com Deus. Eu também não gosto e brigo com Ele. Não é impossível que o Senhor fez isso, está mandando dar graça, é impossível. Aí eu vou por eliminação, é o diabo, sou eu, é o diabo, quem é? E Ele fala: não importa, deem graça sempre. Dê graças na desgraça que você provocou. E dê graças porque ela, pelo menos você está vivo para aprender com ela e não fazer de novo. Dê graças pelo que você entendeu e falou: pô, que mancada, agora entendi, Senhor. Ou por aquilo que não há respostas, porque Deus não divide suas respostas conosco. Mas se Ele nos deixou na terra, se Ele foi aos céus,
E mandou o Espírito é porque Ele sabe que temos condições, pelo Espírito somente, de vencer como Ele venceu. Não apaguem o Espírito, em outras palavras, não seja frio, não seja insensível, não cultive uma fé simplesmente racional que te deixa entendendo, não, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, fuja disso. E quem está falando isso para você não é alguém que não ame a Bíblia, pelo contrário, é alguém que ama e estuda a Bíblia. Mas eu entendo que o entender a Bíblia é para que eu entenda o poder da Bíblia em mim, vivo em mim. E não alguém que fica teorizando. É Cristo em nós, esperança da glória. É poder em mim, que é loucura para os outros, mas poder que me vivifica. E não um Deus que parece às vezes uma estátua grega, e eu me comporto diante dele como uma estátua grega, que tenho que tomar cuidado até a forma que vou louvá-lo para ficar bem na foto. Não tratem com desprezo as profecias. O que significa que honre a palavra de Deus com ações. Desprezar uma profecia é desprezar a palavra de Deus. E nós ouvimos a Deus falar e deixa para lá, não, isso aqui não, isso aqui é difícil, não estou entendendo, não dá, isso aqui não, desprezo. E Paulo diz, diante da espera daquele que foi e volta, prestem atenção. Afastem-se de toda forma de mal e que o próprio Deus da paz os santifica, que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja conservado irrepreensível. Sabe para quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus, porque aquele que foi elevado aos céus, Ele voltará. A igreja primitiva viveu essa expectativa, a igreja primitiva vivia isso, acordava, será que é hoje? Será que é hoje? Aquele que a gente viu subir vai voltar? Será que é hoje? Será que é hoje? A igreja pós-moderna disse assim, não, Jesus não volta não. Não, isso vai demorar, e a gente procrastina com essa sensação. A gente procrastina santidade, porque não, vai ter tempo. Enquanto a palavra nos diz como aconteceu nos dias de Noé, todo mundo comia, bebia, em outras palavras, continuavam suas vidas, aí veio o dilúvio, aí era tarde demais. Senhor Jesus foi aos céus, mas deixou eu e você com uma missão. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção, declarando Jesus o Messias, e que Ele te dê forças para entender que o que você está passando, Ele já te deu a provisão para passar através do seu Espírito. Ele já deu o poder. Senhor Jesus, muito mais do que uma cena, muito mais que o pensar em Ti, Jesus, sendo elevado aos céus, imprime em nossos corações a certeza de que sim, o Senhor foi e está à direita de Deus Pai, mas nos deixou com a porção do Espírito, para na terra completarmos o Teu propósito de salvação. Faz isso em nós, Senhor, em Teu nome, Jesus. Amém.